Pode ir, diretora? O diretor do Miguel Couto com o samba no pé. Eu não tinha um corpinho pra isso, não. Depois vocês mandem pra gente o Júlio botar na nossa rede social. A gente vai mandar um Media Kit. Cara, colocaram o senhor com 60 anos aqui, ó, Cheirinha. Me entrevistaram há 13 anos atrás. 13 anos atrás. Essa foi pegaram da onde? Fala, galera! Começa agora mais uma edição do Rio Taon, o podcast favorito do Carioca. E aqui a gente só recebe entrevistado bacana e bate aquele papo sobre várias coisas interessantes. Eu sou Dedé Galvão e aqui do meu lado a Sheilinha Caroline. Olha, Sheilinha, o nosso convidado de hoje não é pouca coisa não, hein? Não mesmo. Médico, pediatra, especialista em gestão hospitalar. Já foi diretor do Hospital Municipal Miguel Couto. Quando eu falei que ele estaria aqui, me falaram que ele é uma lenda no Miguel Couto. Seu primeiro mandato como vereador aqui na Câmara foi em 1997. Vereador Paulo Pinheiro, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso podcast. Obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar ao lado desses dois jovens aqui que vão fazer com que essa discussão seja muito boa, muito calma, mas muito séria. Segundo as pesquisas, porque a gente faz aqui o dever de casa, né, Paulo? Sim. Estamos fazendo um podcast, é uma conversa informal. Sim. Então eu tenho aqui o Dedé, que é um cara, Dedé Galvão, um cara da rádio. Ela colocou o senhor com 60 anos, 55 e ela falando que é 60. Você eu errei. Eu agradeço muito. Eu não fiz cirurgia plástica, senão eu ia mandar o meu cirurgião dar um abraço em você. Tá? Mas nem botox, nada? Nada. Tô com a cara normal. Um preenchimento. A cara que a dona Irene mandou pro mundo. Que a sua mãe fez e o senhor foi andando com ela. Não mudei. Gostei dela, deu certo. Skincare, nada também? Nada. Só tem plenitude de vida. No rosto só faço a barba. Faz a barba, um pós-barba? Não. Olha, água e sabão. Olha essa serenidade. Água e sabão. Meta de vida. Serenidade pura. Seguir certo e isso aí. Ou as pessoas igual o Zagal vão me aguentar com essa cara ou desistem, né? Vão ter que te engolir. Como eu tenho sido eleito, tô achando que eu tô fazendo sucesso. Não pela cara, mas pelo mandato. Olha aí, já tem uma onda aí pra tirar. A gente já não vai ter esse problema. O que na pesquisa que a gente fez aqui é que ele é casado, tem 73 anos, 2 filhos, passou 14 anos no Miguel Couto até ser convencido a entrar no meio político. Miguel Couto, pra quem não sabe, hospital aqui do municipal, aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores emergências. É a maior emergência aqui do Rio, doutor? Tamanho, perde pro Souza Guiar em tamanho, pro Hospital Albert Schweitzer em Realengo, mas é uma das emergências importantes na zona sul da cidade. Sim. Que atende momentos difíceis, carnaval, ano novo, esse período todo. Sim. E é um hospital que atende uma população mista, né? População de alta renda, de baixa renda, todo mundo junto. Então, é um local democrático. Quando bate com o carro, Miguel a gente Couto. vai pro Miguel Couto. Vamos começar, Cheirinha, perguntando esse status que, quando eu falei que o senhor estaria aqui, você no caso, falaram que uma lenda no Miguel Couto. Por que ficou muito marcada essa gestão no Miguel Couto específico? É lenda porque há muito tempo, né? Provavelmente por isso. Eu vou ao Miguel Couto constantemente, como vou a outros hospitais, e a gente já não conhece mais ninguém. Todo mundo são médicos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, enfermeiros administrativos, funcionários administrativos muito novos. E a gente fez uma gestão muito interessante, foi lá atrás, né? Em 1900 e juntamos, nós fizemos a primeira direção coletiva de um hospital público em 1983, onde éramos 5 profissionais de saúde dirigindo o hospital. Éramos jovens no governo Brizola, que era o governador do estado, e o prefeito da cidade. Desbravador, entende? Prefeito é legal saber. Marcelo Alencar era o prefeito. Sim. Eu fui diretor, passei por vários prefeitos, nenhum deles conseguiu mandar embora. Fui passando. Passei por Marcelo Alencar. Eu fui nomeado diretor no governo Saturnino Braga. E o que a gente fez no Miguel Couto é uma discussão muito interessante, que é a discussão com a comunidade, né? Nós tínhamos, naquela época do governo Saturnino Braga, tínhamos na cidade alguma coisa chamada Conselho Governo Comunidade. Ou seja, se reuniam mensalmente no auditório do Miguel Couto as pessoas da área, da Zona Sul, para discutir os problemas de saúde, problemas de outras áreas, e era muito interessante. E a gente fazia um trabalho muito ligado à comunidade. Por exemplo, a Rocinha, eu sempre tive muita ligação com a Rocinha, porque a Rocinha era a maternidade, o Miguel Couto tinha a maternidade da Rocinha. A maioria dos traficantes da Rocinha nasceram no Miguel Couto e morreram no Miguel Couto. Você vê uma coisa muito interessante. E as pessoas na época não tinham como hoje. Hoje tem uma UPA, tem 3 clínicas da família. Então as pessoas cortavam a mão à noite com a faca. Cortava a mão com a faca à noite, não tinha ninguém para atender. Ia para o Miguel Couto. Fizemos uma direção que era uma direção muito democrática, de muita discussão.
Era uma direção coletiva, tinha um diretor oficialmente, mas os 5 eram diretores. E a gente fez um trabalho... Né? Exatamente, foi a primeira vez que aconteceu isso. E a oportunidade foi o governo, Marcelo Alencar. Depois surgiu de vocês? De nós todos éramos jovens na época, né? O pessoal brincava que os meninos comunistas tomaram o poder, né? Sim. Ainda hoje não é diferente. Comunista ainda é um negócio que come criancinha. Então nós não comemos criancinha nenhuma. Apesar de eu ser pediatra, nunca comemos criancinha nenhuma. Não. Então a gente tinha um trabalho muito interessante, um trabalho que a sociedade... E tinha uma outra coisa muito importante, que era o trabalho de abertura e transparência, né? As televisões iam todas lá, todos os dias. Deve ser muito midiático, né? Muito. E o pessoal chamava até de Paulo Plim Plim na época, porque a TV Globo ia muito lá no Miguel Couto. E a gente tinha emblemáticos, né? Mas como é que você lidava com esses apelidos? Eu lidava como lido até hoje. Vamos discutir, vamos falar sobre ele. Por que a gente abria? Porque não há como você fazer algo fechado. Eu tinha um episódio, por exemplo, com um dos prefeitos, em que eu dei uma entrevista para Cidinha Campos, tinha um programa de rádio, muita audiência, na Rádio Tupi. Né? Acabou a entrevista, meia hora depois o prefeito entrou pela porta do meu gabinete querendo me exonerar. Porque eu tinha dito que o hospital não tinha condição de funcionar, porque o prefeito não dava condições. Meu Deus. E aí ele queria fechar o hospital, eu, até na época brinquei, peguei a chave do hospital, botei na mão dele. O senhor pode fechar, que eu vou caracterizar o senhor como o primeiro prefeito a fechar o hospital público, né? Mas aí acabou, não fechou, né? E eu continuei diretor por muito tempo ainda lá. E a história era essa, a gente queria que a opinião pública disse, por que o sítio não foi atendido? Chegou aqui, não tem atendido, por quê? Porque não tem material, não compraram material. Falta isso, né? A gente sente que às vezes a galera repudia o hospital e não vê uma contrapartida do hospital para entender o que está passando e cai na conta do médico, muitas vezes, mudou, né? De 90, eu fui diretor até 1997, quando eu fui eleito vereador. De lá para cá mudou muito, né? Nós vamos dar um exemplo disso. Por que a transparência é importante? Ela é importante quando ela é usada com respeito pelo cidadão. Nós estamos agora numa grande briga aí, que nós estamos brincando há pouco, sobre a questão das visitas, dos vereadores que visitam. Eu não admito, de momento algum, que a gente seja proibido de visitar os hospitais, né? As visitas, elas são visitas que têm que ser feitas. Ninguém pode proibir vereador nenhum de visitar o hospital. Sim. A lei orgânica do município permite isso. Eu fiz ontem... O papel de fiscalizar também. Exato, há 24 horas atrás eu fiz uma visita, né? A minha visita, ela é sempre... Eu fiz ano passado 31 visitas com a imprensa junto. A unidade de saúde e a unidade de assistência social. Como é que eu faço a visita? Eu chego com ele, os meus assessores, ontem estiveram comigo, viram lá. Eu cheguei à unidade que eu fui visitar, eu fui procurar o diretor do hospital, que é o dono da casa, é o que responde pela casa. Eu vim visitar aqui, né? Vou entrar, estou aqui com o meu telefone, vou filmar tudo que tem aqui. Não vou filmar paciente, não vou filmar ninguém que não queira. Mas quando eu disser que esse hospital aqui está com o elevador quebrado, eu vou mostrar num filme, num vídeo, o elevador quebrado. Essas visitas sempre ocorreram. A maneira como eu não vou lá para agredir o profissional de saúde, eu não vou lá para agredir o paciente. Eu vou lá para dizer para o paciente e para dar transparência, mais ou menos o que eu fazia quando era diretor, para que as pessoas saibam aonde cobrar. Infelizmente, as autoridades constituídas, olha que eu conheci várias administrações, né? Eu trabalhei como prefeito com vários secretários de saúde, com 5 prefeitos, 5 secretários de saúde, com diversas modalidades. Sempre, se o meu trabalho funcionava bem, é porque a secretaria dava condições de trabalhar. E isso tem que ser informado para a opinião pública. Eu, de maneira nenhuma, eu tinha na época, você vê como é que o tempo é grande, só um pequeno detalhe pitoresco disso. Eu recebia na época, no hospital, muitos pacientes de fora do Rio de Janeiro, de outras cidades. Na época existia uma ambulância com propaganda de prefeitos. Prefeitura de Caxias, uma beleza o tratamento de saúde. O cara com uma ambulância trazendo doente lá de Caxias para o Miguel Couto. Então, para eu provar que isso acontecia, você viu, em 97 eu não tinha celular, né? Sim, não tinha era uma outra época, né? Eu comprei, quem foi na porta do hospital? O vigilante. E um vigilante fica na porta, e policiais ficam dentro do hospital tomando conta. Um policial civil, um policial militar. Eu botei na mão do vigilante, dei uma ordem para ele, o seguinte: toda ambulância que chegar aqui, você vai fotografar. E o equipamento fotográfico era uma máquina xereta, que vocês provavelmente nunca viram na vida de vocês. É aquelas descartável? Descartável, você vai encontrar no museu. museu. Aquelas de papelão que você fazia assim. Exatamente. Gente, eu não acredito. Xereta. E aí eu cheguei a ter 450 fotos de ambulâncias, serviço social do vereador tal, serviço social mostrando que eles trabalhavam, faziam propaganda do serviço que era feito pelo serviço público, né? Entendi. Então, já utilizando a comunicação para fiscalizar, né? De alguma forma. O que me manteve sempre na direção da unidade foi sempre a transparência e o que eu estava ali para fazer. Eu estava ali para cobrar o atendimento à população. Ô, vereador, agora perguntando de uma maneira mais genérica, assim, até resumida, o senhor tem um background muito amplo para poder falar com propriedade desse assunto. A gente pode
dizer que a saúde pública no Rio de Janeiro está evoluindo, ela está estagnada, ela está sendo bem cuidada, estão fazendo o que está ao alcance? Qual o prognóstico do início da sua gestão até hoje, que não é uma gestão, o senhor não está mais de frente a algum hospital, acredito eu, mas está fiscalizando? Qual é o levantamento disso? Saúde vai muito mal no Brasil. Claro que evoluiu. Rio de Janeiro, por exemplo, nos governos do atual prefeito atrás, o governo criou as clínicas da família, que é um grande sucesso. Ou Funciona, seja, né? Um dos primeiros problemas da saúde, para a população mais pobre, principalmente, ou para a população mais rica, não tem problema, que usa, você sabe que, pelo menos, hoje no Brasil tem 40 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Né? Mas faz a diferença de 215, hoje não sei quantos milhões de habitantes o Brasil tem, diminui isso dos 40, o resto todo é cliente do SUS. Mas esse camarada que tem plano de saúde, ele também é cliente do SUS. Tenho uma dúvida. Pois não. Por que médico fala que chama... Eu acho estranho quando o médico fala que paciente é cliente. Tenho uma dúvida. Por que fala assim? Chama de cliente. Eu já percebi isso em entrevista, conversando. Já viu isso, certo, Dedé? De chamar paciente de cliente? Não, nunca vi, mas pode ser. Conversando com o médico. Eles falam que é um cliente? O cliente eu fico achando estranho. Já falam mesmo? Falam. Ele falou cliente do SUS. Cliente do SUS. Olha aí. Sim. Cliente do SUS, Sim, paciente. Por quê? Porque às vezes o sujeito é paciente, mas não é doente. Você só pode chamar de paciente se a pessoa está... Se está precisando de um atendimento mesmo, ou seja, parte da saúde, ela é preventiva. Que entra na clínica da família que o senhor está falando, Eu só tenho um sujeito que está sofrendo, precisando de atendimento médico, ele tem uma doença. Quando ele não tem uma doença, eu preciso continuar. A saúde, ela é preventiva. A maior parte do atendimento é preventivo. O sujeito que vai no hospital, por exemplo, por que com essa grande mudança, com as clínicas da família, com a atenção primária, com o programa de saúde da família, que é um grande avanço, eu vou ter um profissional de saúde que ele não é especialista em nada, ele é médico de família, que ele vai atender, buscar os problemas. Eu vou descobrir, você me procura numa clínica da família, eu estou com uma dor de cabeça e tal. Dor de cabeça, o que é isso? Eu provavelmente não sei se eu estou doente ou não. Pode ser um aborrecimento, pode ser uma pressão alta. E aí é que ele vai começar. Eu examino e vejo que ele tem uma pressão alta, eu examino o coração dele, vou examinar e vejo que ele tem um problema que eu preciso encaminhá-lo. E assim é o sistema de saúde. A porta aberta, a base, o sistema de saúde é um triângulo. A base do triângulo é a atenção primária. A partir dali, por exemplo, esse paciente com uma dor de cabeça, eu posso chegar à conclusão que ele tem uma coisa mais grave. Então, eu vou encaminhá-lo dentro do sistema de regulação, que é uma tragédia no Rio de Janeiro, sistema de regulação. Mesmo. Hoje, esse sistema tem 156 mil pessoas na fila para consulta. Eu encaminho para lá e aí ele vai para onde? Eu vou mandar ele para um clínico ou para um neurologista. E aí vou descobrir que essa dor de cabeça era uma hipertensão. Ou vou descobrir que a dor de cabeça era um tumor no cérebro. Então, você vê a importância da prevenção. É aquele cidadão que no programa de saúde da família, o agente comunitário vai na casa dele, é um velhinho de 73, 74 anos, velhinho, e digo para ele, o senhor já fez algum exame de próstata? Não. Puxa vida, o senhor tem que fazer um exame de próstata. Aí eu levo ele para a clínica da família, vou encaminhá-lo para fazer um exame, um PSA, vou encaminhá-lo para fazer uma ultrassonografia, para descobrir como é que está a próstata desse camarada. Ou é a mulher que nunca fez um preventivo do câncer, ou é a mulher que está grávida e não fez o pré-natal. Ou seja, a saúde ela é muito mais importante na parte preventiva. Acredito. Você resolve 80% dos problemas da população mundial podem ser resolvidos na atenção primária sem entrar no hospital. O hospital é o local para o atendimento de emergência ou para um atendimento de uma doença já preparada. O resto pode ser feito fora do hospital. Pode ser resolvido de outra forma, né? Fala bem o Paulo, né? Ele tira muita Fala bem. onda. Agora vamos só, antes da gente entrar nas leis, que a gente vai também tocar no assunto de saúde e tudo mais. Queremos Mas saber... você deixou no ar uma pergunta que você não fizer, eu vou fazer para mim mesmo. Né? Ih, meu Deus. Se você estava no hospital e tal, por que você foi para a política? Né? Uma pergunta que todo mundo me faz, Mas né? antes a gente quer saber o início. Porque aqui é uma conversa, né, Dedé? Saber um pouco mais da personalidade do Paulo, né? E como começou, como é que foi, quem era o Paulo criança, né? Como era isso lá em São Cristóvão? Você sabia que eu morava em São Cristóvão? Já soube, pesquisei. Muito bem. Morava perto do campo do Vasco, né? Rua Geraldo Argulho, sou vascaíno, joguei futebol lá no Vasco, joguei futebol no São Cristóvão. Não. São Cristóvão, futebol e regata, joguei futebol de salão há muito tempo. No Vasco e no São Cristóvão? No Vasco eu jogava pelada mesmo, futebol, e assistia o jogo do Vasco, treino do Vasco, sempre fui vascaíno. Minha família é portuguesa, né? Eu tenho dupla nacionalidade, eu sou português também, fiz vários projetos na Câmara de irmanação de cidades brasileiras. Eu comecei eu comecei na comunicação por conta de portugueses. Tinha um programa de Portugal, um amigo meu me chamou. Português tem muito isso. Era um programa da colônia portuguesa, a gente fazia para eles. E eu falei, não, a gente pegava... Era um comunicador muito famoso
era o Antônio Vieira, no caso, o pai do Felipe Vieira. E aí a gente pegava os 5 minutos finais do programa dele, que era só de Portugal, pra gente fazer a nossa brincadeira. E dali eu fui tomando gosto e foi aí que eu seguia. Mas então eu nasci em São Cristóvão, no momento... A gente vai passando na vida e vai ficando... A única coisa boa de ser mais velho não é que a gente sabe mais que os outros, é que a gente já viu mais coisas que os outros, né? Por aí você imagina barulho, essas coisas todas, como é que era em São Cristóvão. Você imagina alguém de manhã cedo botar uma garrafa de leite na porta da sua casa, né? Ou, em vez do caminhão do lixo que passa hoje, você vê um sujeito sentado numa cadeira com um cavalo puxando uma charrete. Eu assisti isso em São Cristóvão, na década de 50. Eu nasci em 49. Crescer, né? Vi o bairro crescer e comecei com os amigos. Não tenho nenhum médico na família, nem sou parente de político, nem sou parente de médico. Eu nunca tinha médico na família e com os amigos começamos a fazer o pré-vestibular, né? Vestibular, etc. E resolvi fazer medicina e gostava de pediatria, mas também não tinha nada na cabeça, vou ser médico. Então fui para a faculdade, passei para o UERJ, do Hospital Pedro Ernesto. Nerd. Exatamente, né? Nerd. De primeira? Naquele ano eram segunda vez, 5.500 candidatos, 125 vagas. Nós passamos 125 nessa... E fui ser... Você passou com seus amigos? Com a galera que ficou aqui no hospital? De lá não. Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. No seu meio não tinham médicos? Não. Na área tinha médico, por exemplo, eu nasci em casa. Sim. Na Rua de Largolo. O médico de família na época, o doutor Tufi, até hoje guardo o nome dele. Gente. E a mulher dele era enfermeira. Eu nasci na casa na minha casa, na casa do meu avô, né? E com um cachorrinho perto, né? Chorei e tal, esse médico me atendeu dessa maneira. Atendi em casa, parto domiciliar, sem problema nenhum que aconteceu. Hoje brigamos para fazer a casa de parto, para botar as doulas. Eu já tive doula lá em 1949. Voltando nas origens. Exatamente. E aí eu passei a faculdade de medicina. Depois, um pouco mais à frente, eu mudei de São Cristóvão. Quando eu comecei a fazer a faculdade de medicina, tinha problemas econômicos, familiares ainda, eu fui trabalhar. E eu, com um grupo de amigos, montamos um curso de pré-vestibular. Ali em São Cristóvão, que depois pulou para o Largo Machado. Preparar pessoas para vestibular. E tinha também, na época... Não muito, né? Tinha o artigo 99, que era quem fazia primeiro e segundo grau, que não podia estudar, que estudava, fazia um concurso público. E eu montei um curso para ser professor. Sou de biologia, fui fazer professor, era professor de química, biologia. E passei a faculdade inteira. Antes do período de residência. Porque depois como é que você fazia? Fazia residência, voltava para dar aula. Minha mãe era diretora do curso, né? Maravilhoso. E fui dando aula, fui aprendendo muita coisa da medicina, aprendi muita coisa ali na biologia e tal. E depois escolhi a especialidade de pediatria. Fiz residência médica e eu fui ser médico pediatra de crianças recém-nascidas primeiro, né? Chama-se neonatologista. Fiz residência, tudo no serviço público. E aí começou a minha vida. Porque gostava de pediatria, gostei. Não gostava de outras especialidades, gostei de pediatria. Sempre gostei muito de criança. E né? de neonatologia, porque eu comecei a trabalhar, gostava muito de trabalhar na sala de parto. Ver o neném nascer, né? Neném, não tem um negócio? Ao contrário. Como é que é? Tem que fazer neném o nasceu, o melhor momento de fazer é botar ele no colo da mãe imediatamente e sugar o peito. Aí era assim. Eu fui um dos defensores, eu fiz na época, já midiático, como você diz, um trabalho pelo aleitamento materno, que na época era muito difícil, as mulheres não amamentavam porque os hospitais eram todos feitos dessa maneira. Você provavelmente aconteceu isso quando você nasceu. Botaram ele no berçário e você ficava de noite, não ficava perto da mãe, ficava dormindo no berçário. Minha mãe fez um escândalo. Eu não nasci no Rio, nasci em Pernambuco, mas a minha mãe conta que fez um escândalo porque estava com o peito cheio de leite e escutava meu grito, ficou desesperada. Porque alguém botou num livro e disse que a criança ia dormir, mamava às 10 da noite, depois voltava para mamar às 6 da manhã. Esse período ficava dentro do berçário. Ah, isso era um protocolo? Prescrito. Você só podia mamava de 3 em 3 horas, que o médico decidia de 3 em 3 horas, e quando ia dormir, para que todo mundo pudesse dormir, você ficava dentro do berçário. E durante esse período, o que acontece com as crianças? Berra. Aí a enfermeira, a técnica de enfermagem, dá leite em pó. Acontece. A minha briga era essa. Eu fui quase preso 2 vezes por brigar por isso. Eu obrigava minhas crianças, nasciam, ficavam do lado da mãe. Se tivessem condições, claro. Né? Do lado da mãe. E a primeira coisa, em vez de dar susto, a criança chora, evidentemente, faz a aspiração e bota ela para mamar. O primeiro ponto importante era amamentar no seio, era muito importante. E eu fui fazer residência, fui para vir e comecei a fazer, tinha um consultório, né? Comecei a trabalhar em clínicas e, na época, geralmente os médicos, no passado, hoje não é muito assim, tinham muito pensamento de esquerda, um pensamento muito coletivo, né? E a gente trabalhava no consultório, eu trabalhava à tarde no consultório e de manhã no hospital público, né? Trabalhei no Salgado Filho, depois trabalhei no Miguel Couto,
mas sempre com muita confusão política na luta, né? Eu trabalhava no Salgado Filho, eu fui expulso do Salgado Filho, porque era comunista. Para. Fui expulso, exatamente, em 1900. Como é que expulsa? Fala assim, você não fica mais aqui. Diretor de faz um convite a se retirar sem chance de recusar. Você foi convidado a se retirar, mas você não pode recusar o convite. O crime que eu cometi, eu fiz um movimento entre os profissionais para que todos os chefes de serviço do hospital fossem eleitos pelos profissionais do hospital. Você já estava com uma coisa de política. Paulo, e aí, não, peraí. Aí o diretor me disse, você é comunista. Aí eu cometi um crime maior. Na luta pelo aleitamento materno, eu chamei Dom Mauro Morelli, na época, para dar... Eu era presidente do Centro de Estudos, para dar uma palestra sobre planejamento familiar. Dedé, pronto. Presidente de Centro de Estudos. Quando começou lá, fez o vestibular, aí já inventou com os amigos, não, vamos juntar aqui, a gente vai abrir um curso, senão a gente não consegue fazer a faculdade. Peitava os prefeitos falando que não tinha como atender. Olha aí, já peitava os prefeitos, a vida política já estava ali. Você que não tinha se ligado. Claro, aí fazia as palestras. Me contaram falava... que você foi convencido a entrar pra política. Pra mim, você já estava convencido e você falou, agora é minha vez. Não sabia. Aí fui, o que aconteceu? Ele chamou esse cara, não pode mais ficar aqui, você vai embora. Tenho aqui um levantamento da sua vida toda, você tá mal aí nos órgãos da polícia e tal. Polícia? Polícia e outras coisas mais que existiam naquela época. Eita. Você vai ter que sair daqui do hospital. E me mandaram trabalhar no posto de saúde aqui da Rua do Resende, no centro da cidade. Mas era castigo? Tipo assim, era castigo. Sabe por que me botaram pra trabalhar? Pra trabalhar com um cachorro, na raiva humana. Como assim? Fazer o tratamento da raiva dos animais. Não, sério? Eu nem animal em casa eu tinha, né? Eu não sabia nada. Eu cheguei lá, me apresentei ao diretor e falei, eu quero trabalhar. Não precisa vir aqui, não. Porque eu já sabia que criava muito problema e nisso. Mas você tem desumanos, me chamaram, não cachorro. Atendi as pessoas para tratar da raiva. Dar a injeção da mordeu, aí vai tomar uma injeção. Exatamente. Tem que ser imediatamente, não é isso? Não consegui fazer porque eu não tinha a menor noção daquilo, não sabia o que era. Entendi. E aí me chamaram, me roubaram de lá e me levaram para Miguel Couto. Aí começou a situação maior. Entendi. Se junta, faz negócio de diretoria, toma... Um agitador. Enfim, um agitador completo, né? Entendi. Foi isso. Era chefe de residente na época, enfim. Entendi. Mas assim participei sempre trabalhando. Criei no Salgado Filho alojamento conjunto para a mãe ficar com a criança ficar com a mãe quando nasce. Deixa eu pegar aqui o gancho, Shirley, vamos entrar nesse lance, pegando essa expertise. Senão eu vou falar demais daqui a pouco. Mas a gente tem que conversar. Já passamos do Oeste, já estamos na Zona Sul. Que a gente quer abordar, porque tem muita lei e as leis interessantíssimas, porque tem um background muito grande. Eu quero saber se ele lembra qual foi a primeira lei aprovada dele. Não sei, porque eu não tenho muito problema com lei não, né? Que é uma coisa que eu sempre brigo com a imprensa, sempre que o pessoal da imprensa vai me entrevistar. Queria saber, não quero falar das minhas leis, quero falar do cumprimento das leis que eu fiz e do meu trabalho de fiscalização, porque o trabalho parlamentar não é só fazer leis. Sim. É fiscalizar. Né? Eu, quando entrei para deputado estadual, eu conheci um deputado que ele fazia o seguinte, pegava as assessorias dele e mandava levantar todas as leis feitas no Brasil inteiro, nas casas legislativas, e repetir as leis. Então, as leis, às vezes, são leis que são impossíveis. Sim. Tem leis que eu tenho muito orgulho de fazer. Tem outras leis que eram feitas necessariamente. Mas o meu maior problema era seguir o que o Carlos Min, que era um deputado que eu gosto muito até hoje, fazia lá, que era a lei do cumpra-se. Né? Se você não cumprir a lei, por exemplo, eu acabei de aprovar agora, tem 2 meses aqui na Câmara, uma lei que eu acho uma das mais importantes da minha carreira. É a lei que cria o Programa Municipal de Tratamento de Combate à Tuberculose. Isso. Tuberculose com a maternidade materna o Rio de Janeiro é a primeira capital do Brasil em incidência de tuberculose e a segunda em morte de tuberculose. E é uma doença bem forte, grave, né? Uma doença social grave, que as pessoas não sabem que está do lado de cada um de nós. Essa lei foi aprovada, ótimo. Uma lei feita, eu fiz essa lei com os fóruns de tuberculose, com as pessoas que vivem esses problemas, com pacientes, etc. E a lei precisa ser regulamentada e cumprida pelo prefeito. Eu não quero mais falar da aprovação da lei, eu quero falar do cumprimento da lei. Fiz umas leis importantíssimas, que eu acho leis importantes, eu não sei se lembro de todas, mas, por exemplo, como deputado estadual, eu criei o o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Foi uma lei aprovada por mim, lá na Assembleia. Aqui na Câmara foi a Tereza Berger que fez essa lei. Sim, é uma lei importantíssima, criou um mecanismo que era muito importante na época. E que não tinha parâmetros ainda quando você começou e outras leis, por trabalhar. exemplo, a lei que cria a colocação em enfermarias em salas de aula da climatização. Acho uma lei importantíssima, nunca foi cumprida. Como seria isso? Todas as enfermarias têm que ter ar-condicionado. E os ônibus têm que ter ar-condicionado. Para segurança, não é para conforto. É para segurança dos pacientes. Você não pode botar numa enfermaria com pessoas doentes um ventilador, como acontece hoje.
O ventilador vai botar aquelas bactérias voando para todos os lados. Realmente o ar-condicionado gelado no hospital, como a gente tem uma vê, temperatura. Ele tem razão de ser, tem né? Uma temperatura baixa. Não é à toa que tem que não ter. É frescura. Eu sempre achei não é frescura no termo certo, ficar os fresco, não. Que tem muito e as pessoas? Com baixa temperatura, com muito calor, você sua mais, transmite mais as doenças. Ou seja, é muito importante a temperatura, como nos ônibus, né? Sim. Como é que eu fiz para fazer essa lei? Fui buscar a imprensa, compramos um equipamento e fomos com jornalistas de televisão e jornal nas escolas da Zona Oeste para medir a temperatura às 2 horas da tarde. Chega numa aula, 44 graus naquela sala. Fotografou, matéria do jornal. E por que da lei é preciso fazer isso? Porque as salas de aula não tinham... Até hoje não tem condição de fazer isso. Sim. Uma outra que eu fiz sobre a questão de incêndio nos hospitais. 75% dos hospitais do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não tem autorização dos bombeiros para funcionar. Como é que é? 75%. Lembrei daquele incêndio grande que teve no hospital, na Tijuca. Vários incêndios. Tivemos na Tijuca, tivemos no hospital do Bom Sucesso, tivemos no Serra da Barra. Sim. Nos últimos 3 anos, 3 grandes incêndios. 3 grandes incêndios. O que aconteceu no Serra da Barra? Os enfermeiros, não há organização, não há treinamento, os bombeiros não estão lá para fazer isso. O que acontece? Os enfermeiros botavam as pessoas nas macas e corriam para o hospital para tirar de dentro do Serra para dentro do hospital Lourenço Jorge. É no desespero. E Bom são os Sucesso, heróis, né? Bom Sucesso foi uma coisa pavorosa, um incêndio. Teve gente que faleceu, piorou do quadro. Ou seja, isso é muito importante. São leis necessárias que não deveriam ser necessárias, mas elas são feitas e precisam ser cumpridas. E até hoje não foram cumpridas. Não está tendo nenhuma fiscalização. O que o senhor atribui isso em relação a quê? O que o senhor atribui? Sem contar nesses 2 anos de pandemia, Vou dar a explicação do governo. Sim. Os hospitais municipais são muito velhos. Os hospitais modernamente, antigamente os hospitais eram como era o Hospital Souza Guiar, tem 4 andares, mas o Hospital de Bom Sucesso tem 8 andares, o Hospital do Andaraí, 10 andares, o Hospital da Lagoa, 10 andares. Os hospitais, modernamente, não são mais verticais, são horizontais. Por 2 motivos. Primeiro, elevador na engenharia, é o órgão que mais enguiça e que mais atrapalha a vida. Com certeza. São horizontais, né? E eles são construídos. No Rio de Janeiro, o último hospital construído assim foi o Lourenço Jorge na Barra. Foi construído no governo César Maia, em 95. Sim. É um hospital horizontal. Sim. Que é mais fácil. Esse tem até a proteção de incêndio. Mas os outros não têm. Dizem que é muito caro fazer isso. Como as escolas também, é muito caro, não conseguimos fazer. O gasto para fazer a proteção de incêndios é muito caro. E aí, você continua funcionando com esse risco que você tem na cidade do Rio de Janeiro. E no caso, Paulo, a saúde é uma coisa muito cara, né? Independente de ser público ou privada, os equipamentos são caros. Não a preventiva, como você falou, maquinário, é tudo muito caro. A melhor exposição disso é para você ter um bom plano de saúde, quanto custa. Ou seja, caro. A saúde não é uma mercadoria. Essa é uma frase que eu tenho há muitos anos. Mas, infelizmente, é tratada assim. Por que você tem que ter plano de saúde? Por que o sistema de saúde não resolve? Nós tivemos um belo exemplo agora do sistema público de saúde do SUS na pandemia. Mostramos que somos capazes de vacinar. De vacinar essa multidão de pessoas. Somos capazes de fazer o tratamento da AIDS, como fazemos no Brasil. Sim, tem referência no mundo inteiro. Poucas pessoas sabem disso. A fila dos casos de transplante, uma coisa perfeita, maravilhosa. Por que não podemos fazer mais do que isso? Porque as autoridades gastam, muitas vezes, erradamente. A administração direta está morrendo porque os governos acham que quem tem que administrar é o setor privado. Por isso que eu digo, por que gasta-se muito dinheiro? Gasta um dinheiro. E é investimento. Eu não acho gasto em saúde, é investimento. Se você gastar bem, você vai ter bons serviços. Custam caro. Porque um plano de saúde... Qual é o melhor plano de saúde que você tem? Aquele que você paga mais. Sim, né? Com certeza. Você só conhece o plano de saúde que você tem quando usa. Quando você precisa. Né? Eu, como pediatra que faz sala de parto, eu conversava sempre com as mulheres, eu fazia consultas, aí no caso particulares, fora do hospital, para fazer o parto. E conversar com elas do parto. Você vai ter o neném aonde? Você já visitou a sua maternidade? Você é de plano de saúde? Eu tenho plano de saúde, enchi a boca. Eu tenho plano de saúde. Eu falei, então vai conhecer a sua maternidade. E ela na consulta seguinte vinha apavorada, porque a maternidade que ela ia ter o filho, não tinha, era enfermaria e não tinha banheiro. Era enfermaria e não tinha banheiro? Banheiro no corredor. Paulo, é muito chocante ouvir... É o tamanho do plano de saúde. É muito chocante ouvir certas coisas, o seu plano de saúde é o preço que você paga. Sim, né? sim. É muito chocante. Qual é a diferença entre serviço público e privado? Isso foi uma belíssima matéria que aquele programa da televisão que tinha, que ainda tem aquele seriado do... Como é que a Marjorie Cristiano que fazia e o... Como é que era aquele? Sob pressão. Sob pressão. Fez sobre isso. Uma criança que passa mal e o sujeito entra com a criança no hospital privado e o sujeito fala, qual é o seu plano? Não tem. Então não posso ser atendido. Essa é a realidade. Eu já passei no Miguel Couto entra todo dia. No Miguel Couto Souza Guiar, o cara entra. No plano de saúde, qual é a primeira coisa que quem vai atender o plano de saúde te diz? Tem plano?
E a categoria do seu plano? Às vezes você chega no hospital que você acha que você tá então ali, a saúde, ela é não... cara, ela é cara porque os equipamentos são caros, os medicamentos são caros, tudo isso é importado, né? Você pode entender como é que uma pessoa, como apareceu há poucos dias na televisão, você faz um transplante de rim, leva 2, 3 anos para conseguir achar na fila que você está alguém que doe um rim. Você faz o transplante, depois do transplante, você tem que, por anos, tomar um medicamento para esse rim não se deteriorar. E aí o poder público não compra o remédio. Teve que ir para Brasília. Eu acompanhei isso aí de você perto. não compra o remédio. Você gastou milhões de reais, que cirurgia é muito cara. Sim. Ou seja, aí está como se joga o dinheiro fora. Sim. Ok. A saúde, então, não vai bem. Não vai bem. Entendi. Olha só, a gente tem um quadro aqui que o nome é Isso ou Aquilo. Não vai poder pensar, não vai ter aquele tempo Mas do tem parto, uma, da a primeira aqui, eu acho que ele já vai de cara, a gente já tá respondida. Eu já sei. Vamos lá. Isso ou aquilo? Legislar ou fiscalizar? Fiscalizar uma legislação bem feita. Bem. Viu? Dia ou noite? Dia, sol, lindo, né? A noite é bom para dormir. Verão ou inverno? Verão. No Rio de Janeiro, verão. Doce ou salgado? Mas esse verão tem que ter ar-condicionado na enfermaria, né? Não pode. Na enfermaria, exatamente. Eu já tô ficando PhD em saúde aqui hoje. Praias com boa qualidade para você poder entrar. Eu achava que o ar-condicionado era só pra ficar fresco. Isso aqui tá sendo uma aula de... Porque é importante, porque às vezes... eu tenho só um exemplo, pra gente voltar por causa de um exemplo muito emblemático, que uma vez eu entrevistei até o Eduardo Paes na rádio, e ligou um cara indignado no telefone. Eduardo Paes, o hospital aqui tá horroroso. Você tem que mirar ali. Tá, tudo bem, onde você mora? Eu moro aqui em Caxias. Ou seja, o cara... Mas Caxias não é comigo, Caxias é com o prefeito aí. Então, às vezes, a pessoa também, com a falta de informação, ela também não sabe nem onde ir certo, não sabe nem procurar o melhor, né? O melhor... Então, uma informação, esse bate-papo acaba sendo libertador para as pessoas poderem entender até a maneira certa de reclamar, né? Não, muitas coisas que a gente... Não só, enfim, como cidadã, mas... Esse background. E entender muitas vezes, né? Do ar-condicionado mesmo, Sim, eu não sabia. jamais imaginei. Eu achava que era por uma questão de conforto. Eu me sinto mais confortável se eu tô num ar. Né? Confortável é o daqui. Ou da sua casa que bota um split, aí sim, né? Lá é necessário. Lá é necessidade, né? Por uma questão de saúde. Voltando pra cá, doce ou salgado? Eu gosto de um doce, apesar de ser diabético, eu gosto de doce. Você é diabético e gosta de doce? Tratado. Gosto de doce, mas não como. Como tudo diet. Como assim? Diet, só tomo adoçante, pedi 7 gotinhas do açúcar aqui. 7? 7 gotinhas, Mas tem alguma Se cair 8, também não brigo. Tudo bem. Eu, quando vou botar adoçante, falo assim, qualquer coisa assim. Me trato, né? Tomo medicação. Mas você é insulino dependente? Não. Só faz com acompanhamento. É aquele diabetes do velhinho, né? Do coroa. Tomou né? glifage. Glifage XR. Glifage XR, tá vendo? Nós que entendemos de medicina. Exatamente. Assim, depois a gente conversa. Doutor Google, né, Dedé? Entendeu? Porque... Tem esse também, esse não tinha na época que eu me formei. Esse é um grande adversário hoje do Dr. Doutor Google, né? Exato. Que todo mundo vai lá e... Quem nunca? Eu não vou ficar defendendo isso não, porque é errado, mas acontece às vezes. Vamos lá, churrasquinho ou comida japonesa? Não gosto de comida japonesa. Churrasquinho. Muito bem. Samba ou funk? Samba. Funk nasceu depois que eu aprendi a dançar, então não vou conseguir aprender. Não, mas às vezes, né? Me surpreendeu aqui. Eu gosto de assistir, mas... Só gosto de assistir. Olha aí, ó. Mas samba, em primeiro lugar. Desfilei muito na Mangueira. Mangueira? Aí. Mangueira. Desfilei várias vezes. Mas assim, diretoria ou foi com fantasia? Lá vem fantasia mesmo. Fantasia lá? Carnaval. Eu sempre fui muito ligado ao carnaval. Quando eu era diretor do Miguel Couto, o Sambódromo... Olha aí. O Sambódromo, nos governos... não se vendia o serviço como se vende hoje. Hoje tem uma empresa que é contratada para isso. Naquela época, o Miguel Couto era responsável por um lado de São Bódromo, o Souza Guiar por outro lado. E nós levávamos nossos médicos para lá para trabalhar nas noites de carnaval. E dava certo, Todas eu ia lá, dava, todo mundo. De fantasia lá pra fantasia, galera? Exatamente, fantasia. Mas não, bateria não sabia. Era na ala, né? Não era de destaque, não. Não, né? destaque não. Já imaginou destaque não Galvão Bueno na transmissão? Agora é o diretor aí do Miguel. Olha o diretor, olha aí. Quem sabe... o diretor do Miguel, conta com samba no pé. Eu não tinha um corpinho pra isso, não. Uma coisa não pode ficar longe da outra. Eu faço medicina na política também. Já é uma boa resposta. Vamos agora para mais um quadro, é o Descendo do Muro. Agora a gente só tem uma opção. Não tem pra onde correr. Papum. Vamos lá, Cheirinha. Eu começo? Pode começar. Mentira. Tá, bairro predileto. São Cristóvão. Eu moro na Gávea, viu? Mas São Cristóvão, agora eu não sei, eu tenho que perguntar às pessoas que moram lá, né? Mas no tempo que tinha o carro do lixo era uma carroça, no tempo que o leite era entregue na porta, no tempo que a gente podia de manhã, que a gente amanhã pegava o pão na padaria, tinha uns padeiros que levava pão de tarde, era melhor. Mas hoje eu sei que tá muito difícil. Mas não é por causa do Vasco, não? Não.
O Vasco eu não vejo o Vasco há muitos anos. Há mais de 10 anos que eu não vou ver futebol do Vasco. O Vasco é muito ruim no momento. Então tá. Não vou entrar no mérito porque, né? Muito ruim. Deixa eu concordar com o senhor, o que acontece? Diretorias destruindo o clube. Entendi. É um agora negócio eles mais vão tentar sentimental. vender o clube, vamos ver se... Daqui a pouco tá lá, Paulo Pinheiro no Vasco. Aí, comida uma exclusiva. preferida? Churrasco, belíssimo filé mignon, uma picanha com uma batatinha frita, uma farofa. Muito bem. Uma vez por semana eu faço isso. Tá certo. Time de futebol? Vasco da Gama e Portuguesa de São Paulo. Tô curioso aqui no ídolo. Ídolo? Alguns ídolos, depende da área, né? Escolhe ídolo um só, que, de repente... Eu acho que um dos grandes ídolos do Brasil, na área esportiva, a gente merece, na área esportiva, grandes ídolos, como na área da cultura também. Acho que hoje, eu diria hoje que um dos maiores ídolos meus no Brasil não seria uma pessoa, seria um órgão. Seria o Sistema Único de Saúde. Boa. Né? E um órgão como a Fiocruz, que trabalha lá também, que é um órgão que mostrou que o Brasil, se houver investimento, vai fazer seus medicamentos, fazer com que os medicamentos fiquem mais baratos. Tem um potencial incrível, né? É incrível. Uma paixão. Meus filhos, meus netos, meu bisneto. Eu tenho um bisneto. Você tem bisneto? 7 anos. Qual o nome dele? Noah. Noah. Nome novo, nome... Paixão, um ídolo e agora tem... Não, paixão. A paixão agora. A paixão, então, meus netos e minha mulher. Eu tenho um problema muito grave em casa. Agora, minha mulher, que colega minha, médica, sempre estivemos juntos nessa luta, sempre sempre foi minha chefe de gabinete sem ser nomeada, né? Porque não pode. Mas sempre me ajudou muito e uns 6 anos pra cá eu vim passando um grave problema de saúde. Ela tá hoje problema grave de saúde neurológico, né? Perdeu parte da cognitividade, tá em casa, aposentada e ela é uma grande paixão da minha vida. Eu dedico parte do meu dia para ela, para fazer a qualidade de vida dela ser a melhor possível. E que uma bom pessoa que ela tem muito você. importante na minha vida. Incrível. Que bom que ela tem você. Incrível. Uma música. Qualquer música de Chico Buarque, Ivan Lins. Uma palhinha pra gente agora. A Banda. É uma música maravilhosa. Mas aí eu canto e a gente tenta completar. Estava à toa na vida, o meu amor deixou. Pra quê, Dedé? Essa não sei. Dedé. Passar. Falando coisas de amor. As Rosas Não Falam, também, que é uma... Mas essa é aquela coisa do... Mangueira, tô na Mangueira. Outro dia eu tava no metrô, o moço tocou no saxofone e lágrimas. Lágrimas. Até fiz um post no Instagram, já botei lá, as rosas não falam, somente exalam. A gente, como é que vem trabalhar? Eu não consigo. E, Paulo, pra fechar bonito, um sonho. Um sonho é um mundo menos violento, menos agressivo como nós temos hoje, né? A gente poder entender... Eu estava conversando há pouco com um grupo de amigos, e aí chegou um momento que eu falei, não é pra gente falar que no meu tempo era melhor, não é no meu tempo era melhor. A gente está mais acostumado com o nosso tempo, mas que a gente pudesse ter o respeito a esse, por exemplo, as redes sociais, um grande avanço no mundo. Dr. Google, que você fala, que é uma reclamação, o Dr. Google, se as pessoas pudessem se informar do que está acontecendo, é muito importante. Mas não podemos usar isso para a fantasia. Nós não podemos achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. A gente não pode viver pensando em seguidores, né? Nós temos que pensar, mesmo sendo políticos, né? Os seguidores, eleitores e tal, nós temos que pensar numa vida mais coletiva. A gente tem que ter mais respeito à vida. Eu assisti hoje um episódio que mostra claramente um exemplo de como é que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Eu moro na Gávea, eu estava saindo para vir para a Câmara hoje e eu parei num banco, perto do shopping da Gávea. E aí eu vi uma cena do que significa esse mundo que está se criando agora. Todo mundo armado, todo mundo sem paciência, briga de trânsito. Um cidadão, no meio da Marquês de São Vicente, de moto, atropelou um guarda, um policial desses policiais do... Segurança presente? Segurança presente. Então é PM E aí, mesmo. é PM, porque aconteceu. Sem mais nem menos, eu estava entrando no banco, vi aquilo, me escondi rapidamente, porque o cara foi atropelado, não sei porquê. O cara da moto seguiu e ele sacou a arma e deu 4 tiros no meio do trânsito. Por sorte, ou ele acertou o asfalto e o cara bateu com a moto no carro e fugiu com aquilo no meio, um lugar onde várias crianças andando. Isso significa, esses exemplos todos que aconteceu agora, o sujeito que foi lá na loja e atirou no sujeito, o outro que no trânsito. Ou seja, as pessoas não têm mais esse tipo... nós temos que entender, não podemos armar mais a cidade. Não é armando a guarda municipal que nós vamos melhorar. A gente precisa entender que é preciso falar mais. Eu, às vezes, brinco com meus companheiros que trabalham comigo sobre como é que você vai se comunicar. Se comunica
pelo Zap, se comunica. Eu gosto muito, eu brinco com as pessoas. Estava fazendo uma matéria essa semana com a TV Globo, e aí preparamos a matéria toda pelo Zap. Eu fui ao local, fiz a visita, fiz as filmagens e tal. Aí eu falei com a pessoa que estava produzindo a matéria, que eu estava propondo a matéria. Eu também sou produtor agora. Eu senti uma conexão já antiga. E aí eu falei, mas eu queria... eu falei no Zap, eu estou passando isso, mas eu queria falar com a voz humana. Eu queria falar pessoalmente, pelo telefone, se for possível. E preciso que a matéria termine com a gente falando, eu dando uma entrevista pro cara. Eu não quero mandar entrevista pela internet. Sentir o entrevistado no telefone. Faz total diferença isso. Faz muita diferença. Então é isso. E uma pergunta que faltou, que vocês não fizeram, por que eu entrei na política, né? Por que você entrou na política? Eu fui na política, comecei a fazer política e não sabia, dentro do hospital trabalhando. E tem que entender o seguinte, política não é algo feio para as pessoas terem vergonha, né? A política é algo nobre. Não existe nada sem política. Você faz política com teus filhos, você faz política com a sua mulher, com seu marido, com seu companheiro, com sua companheira. Você faz política no trabalho, você faz política no seu prédio, você faz política na escola de seus filhos, você faz política na universidade. Tudo é política, mas é uma política de qualidade. E eu fui convencido na época por um grande ídolo que eu tenho, uma pessoa que eu sempre gostei muito, que já faleceu, que era o deputado federal e médico, doutor Sérgio Aroca, que é um símbolo, hoje, nome de uma escola de saúde pública da Fiocruz. E o Aroca era deputado federal pelo Partido Popular Socialista, né? E foi me convidar, foi conversar comigo, foi na minha casa e me convenceu, falou, você não é mais diretor do hospital, você hoje é político. Você não tinha percebido. Você já fez o que tinha que fazer ali, você tem que ir à política. E eu levei um susto, porque eu nunca tinha ninguém na família, nada, e resolvi fazer o que ele me convenceu a fazer. Entrei na política por causa disso. E depois tomei gosto por fazer uma política ligada àquilo que a gente pode propor, que a gente pode fiscalizar e que a gente pode falar com as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem. Cada vez que você é reeleito, você tem uma sensação muito boa, uma sensação de que você cumpriu parte daquilo que prometeu. Sim. Quando você não cumpre alguma parte, você paga por aquilo, né? Claro. Então é uma coisa muito importante em relação a isso. Mas estou muito satisfeito, não tenho vergonha, tenho muita honra de ser político, trabalho muito com a área da saúde, mas também com a educação, porque não há como você fazer política apenas numa área. Você consegue nichar 100%. Enfim, né? Tenho muito orgulho disso. Meus filhos, para os meus netos, para minha mulher, para a pessoa da minha família. Eu continuo para os meus amigos. Eu continuo sendo vereador. Não sei se tem muita lei para fazer. Eu acho que tem mais leis para serem cumpridas e mais fiscalizações para acontecer. Nós não podemos deixar parte do trabalho, o que está acontecendo. Nós não podemos ficar calados diante de coisas que estão acontecendo. Quando você vê as mulheres morrendo, as pessoas morrendo de tuberculose, você não tendo medicamento para trabalhar, você não conseguindo... Ontem, por exemplo, eu tive esse caso numa matéria que eu fiz, essa matéria com a televisão, em que eu vi o seguinte, aí peguei uma pessoa na prática, consegui pegar uma pessoa que estava saindo dessa unidade de saúde, que disse exatamente tudo que eu preparei na matéria, ela disse que estava acontecendo com ela. Personagem. Era uma senhora, moradora da Rocinha, essa instituição que eu fiz é na Zona Sul, e essa senhora teve um AVC, um acidente vascular cerebral, em janeiro, e aí foi atendida no Miguel Couto, melhorou, mas ela tinha... Com o AVC, ela ficou com o lado direito paralisado, com problemas de saúde, e ela precisava ser atendida num ambulatório de neurologia. E aí ela entrou nesse sistema de saúde. O CISREG, ela marcou uma consulta de neurologia em janeiro, e ela ontem estava sendo atendida, durante o mês de maio. Faz tanta diferença no processo de reabilitação, a rapidez do atendimento, exatamente, né? Eu sei porque na minha família tem também, isso faz muita diferença. E o que eu estava mostrando? Um lugar onde isso, o que eu estava propondo, cobrando do governo. Nesse lugar aqui, essa senhora já teria atendido, porque eu tenho aqui 24 salas fechadas e 25 leitos fechados, porque não tem pessoal. O governo federal não contrata gente e a prefeitura não contrata gente para trabalhar ali. A proposta para a televisão mostrar é exatamente essa. Governo, veja essa pessoa que poderia ter sido mais bem tratada. Isso não é política de uma maneira grosseira, isso é uma política... Nós estamos fiscalizando e propondo alguma coisa. Muito obrigado aí pelo carinho com a gente, pela entrevista, por ter disponibilizado o tempo aqui, que a gente sabe o quanto é difícil, né? O vereador tem uma vida muito agitada. Sim. Foi um prazer, gostei muito da conversa, com dois jovens aqui do lado. Obrigado. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês. Espero voltar mais. Estou propondo aqui mais coisas nesse período agora aqui da... Período que a TV Câmara tem muito mais espaço, tem muita gente aí nas eleições. Abre espaço para mim que eu venho falar aqui à vontade. Vamos falar sobre alguns temas importantes. A gente vai ligar, hein? A gente vai ligar. Pode falar, estou à disposição de vocês e parabéns pelo programa, pela alegria, pela inteligência, né? Muito obrigada. Gostou das perguntas? Gostei das perguntas. Achou bom mesmo, perguntas, né? Gostei muito. Porque ele, se não gostasse, tenho certeza que ele falaria. Ele é daquele... Ele é agitador, ele fala ele mesmo falaria. ali, já então a gente manda tem um real termômetro. que não quer. Certo.
muito. Eu acho até que se ele não tivesse gostado, tinha pegado e ido embora, levantado, deixado a gente ter que fazer sozinho. Também acho. Não é ter tempo, não. Por isso mesmo. Mas a conversa vai acabar, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Quando quiser, me chama. A gente vai chamar. Eu tenho o mau hábito de vir todos os dias à Câmara. A gente acha muito legal isso, de ouvir todos os dias. Então é isso, Shelly, encerrando aqui, agradecendo demais nosso vereador. E tem aí as informações para quem quiser assistir essa entrevista, não é isso? Essa conversa termina aqui, mas você pode rever esses e outros bate-papos no nosso canal da Rio TV Câmara no YouTube. Se você quiser também saber mais sobre o trabalho dos vereadores aqui da Câmara, você pode acessar câmara.rio e também nas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Não posso errar. Exato. Tem um probleminha para falar arroba. Como eu aprendi a trabalhar com a imprensa, depois eu vou botar toda essa nossa entrevista nas nossas redes sociais. Vocês também podem procurar. Onda! Paulo Pinheiro, o YouTube, Instagram, aquelas coisas todas aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigado.